Florianópolis. Para muitos, um paraíso à beira-mar. Mas em janeiro de 2018, esse paraíso ganhou um lado sombrio. No bairro mais charmoso da ilha, a Lagoa da Conceição, um homem desapareceu sem deixar rastros. Seu carro foi encontrado à beira da água, portas trancadas, chaves e celular ainda no interior. Seu nome era Ricardo Valença, 42 anos, empresário do ramo de turismo de luxo, casado, conhecido na alta sociedade, carismático, discreto. Um homem aparentemente sem inimigos. Mas nas semanas seguintes vieram as descobertas. Mensagens apagadas, transferências suspeitas e um seguro de vida milionário. E o que parecia ser apenas um desaparecimento misterioso se transformou em um dos casos mais complexos da história recente de Santa Catarina. Um crime cometido sem sangue, sem testemunhas e talvez sem corpo. Porque na Lagoa da Conceição, onde tudo parece calmo, até a água esconde segredos que nunca voltam à superfície. Ricardo Valença era o tipo de homem que parecia ter tudo sob controle. Morava em uma casa moderna de frente para a Lagoa da Conceição. Dirigia um SUV importado e era visto com frequência em eventos sociais ao lado da esposa, Marina Duarte, uma arquiteta conhecida por seus projetos de alto padrão. A vida deles parecia perfeita, mas, como sempre, o parecia escondia o essencial. No dia 12 de janeiro de 2018, uma sexta-feira, Ricardo saiu de casa às 8 da manhã dizendo que iria a uma reunião com investidores argentinos. Nunca chegou e nunca mais foi visto. O carro dele foi encontrado no fim da tarde, estacionado a poucos metros da água. O celular estava no banco do passageiro, ainda com bateria. As chaves na ignição. Nada estava fora do lugar, exceto por um relógio caro deixado no porta-luvas, algo que Ricardo jamais faria. A notícia correu rápido. Em poucas horas, o desaparecimento do empresário estampava os portais de notícia da capital. A família ofereceu recompensa, a polícia iniciou buscas pela lagoa e helicópteros sobrevoaram a região por 3 dias seguidos. Nada, nenhum corpo, nenhum vestígio. Mas, aos poucos, as contradições começaram a surgir. Marina, a esposa, afirmava que Ricardo estava tranquilo nos últimos dias, mas funcionários da empresa contaram outra história. Ele havia discutido com um sócio sobre um contrato de $3 milhões. A polícia começou a seguir o rastro financeiro, e o que parecia um simples sumiço começou a se transformar em um jogo de mentiras. Porque por trás da fachada de sucesso, Ricardo escondia uma vida dupla e uma rede de segredos que envolvia amantes, dinheiro desviado e um plano cuidadosamente montado. Os investigadores começaram a revisar as últimas ligações e mensagens de Ricardo. Na noite anterior ao desaparecimento, ele havia trocado dezenas de mensagens com uma mulher identificada apenas como Lúcia. As conversas eram íntimas e revelavam um relacionamento extraconjugal que durava mais de 1 ano. Lúcia trabalhava como gerente de um hotel de luxo na região da Lagoa. Ao ser interrogada, ela afirmou que Ricardo prometera fugir com ela depois de um último negócio. Mas quando perguntada sobre o que seria esse negócio, Lúcia se calou. Enquanto isso, a perícia analisava o carro encontrado à beira da lagoa. Nada de impressões digitais estranhas, nenhum sinal de luta. Mas sob o tapete do motorista, encontraram resíduos de areia misturada com combustível, o tipo usado em lanchas. A partir daí, os investigadores passaram a trabalhar com uma nova hipótese. Ricardo poderia ter sido levado por água. Naquela mesma semana, uma câmera de segurança do Trapiche registrou uma lancha saindo da lagoa às 8h45 da manhã, exatamente 15 minutos depois da última ligação do empresário. A embarcação nunca foi identificada. Enquanto as pistas se acumulavam, as contradições de Marina, a esposa, chamavam cada vez mais atenção. Ela dizia estar desesperada, mas a polícia descobriu que 2 dias após o desaparecimento, ela tentou sacar R$250 mil de uma conta conjunta. Além disso, havia um seguro de vida recente, no valor de $5 milhões, com ela como única beneficiária. O delegado responsável, Henrique Silveira, descreveu o caso em entrevista.
Estamos diante de um desaparecimento que não tem corpo, mas tem todos os elementos de um homicídio premeditado. A partir dali, o foco das investigações mudou. O caso deixou de ser apenas o sumiço de um empresário e passou a ser tratado como o possível crime perfeito da elite catarinense. E foi então que surgiu uma nova testemunha, um pescador chamado Seu Orlando, que afirmou ter visto uma lancha saindo da lagoa naquela manhã com 2 pessoas a bordo, um homem de camisa branca e uma mulher loira. Com o depoimento do pescador, Marina Duarte passou a ser o principal alvo da investigação. Ela negava tudo, dizia que nunca havia pilotado uma lancha e que sequer sabia nadar. Mas a polícia encontrou uma foto que mudaria tudo. Em uma das redes sociais de Lúcia, a amante de Ricardo, havia uma imagem publicada 2 meses antes. Marina e Lúcia juntas, em um jantar beneficente. Sorrindo, taças erguidas. Elas se conheciam. Esse detalhe simples desmontou toda a narrativa. A investigação revelou que as 2 mulheres haviam se aproximado meses antes do desaparecimento. Marina descobrira a traição do marido e, em vez de confrontá-lo, começou a se aproximar da amante, com um plano calculado, silencioso e cruel. Enquanto fingia ser amiga, Marina manipulava Lúcia. Falava sobre o quanto Ricardo a enganava, sobre o dinheiro que ele escondia em contas fora do país. Aos poucos, foi convencendo a amante de que o empresário iria traí-la também. E então veio o golpe final. Um e-mail enviado de um computador do escritório de Ricardo com o assunto fuga confirmada. Ele marcava um encontro na manhã do dia 12, na beira da lagoa. Lúcia apareceu, mas quem estava lá esperando não era Ricardo. Segundo o que a perícia descobriu mais tarde, foi ali que o desaparecimento começou. As marcas de arrasto encontradas próximo ao pier e um pequeno respingo de sangue, quase imperceptível, indicavam uma luta rápida. A lancha saiu às 8h45, nunca mais voltou. Dias depois, a polícia encontrou um barril metálico a 20 metros de profundidade, em uma área restrita da lagoa. No interior, havia fragmentos de tecido e um relógio, o mesmo modelo que Ricardo costumava usar. Era o bastante para transformar o crime perfeito em uma acusação formal de homicídio. Mas o caso estava longe de acabar, porque Marina tinha um álibi e uma explicação que ninguém esperava ouvir. Marina foi presa preventivamente e levada para prestar depoimento. A imprensa cercava a delegacia. Câmeras, flashes e manchetes disputavam cada palavra. Quando entrou na sala de interrogatório, ela estava calma. Vestia branco, cabelo preso, olhar fixo no delegado Henrique. Eu não matei o Ricardo, disse. Eu o ajudei a sumir. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Segundo Marina, o marido estava afundado em dívidas e com medo de ser preso por fraude fiscal. Ele teria planejado o próprio desaparecimento para escapar da justiça e recomeçar fora do país. O seguro de vida, o carro abandonado, a lancha, tudo fazia parte do plano. Marina disse que, no dia 12, ajudou Ricardo a chegar até a lagoa. Ele embarcou com documentos falsos, e depois ela se livrou do celular e do relógio para reforçar o cenário de sumiço. Eu não ganhei nada com isso, insistiu. Ele prometeu me buscar depois. A história parecia absurda, mas havia algo inquietante. As movimentações financeiras confirmavam que Ricardo havia transferido grandes quantias para contas no exterior semanas antes. E mais, um homem com o mesmo rosto, ou quase igual, foi flagrado em uma câmera de segurança no aeroporto de Guarulhos, um dia após o desaparecimento. Mas a imagem era borrada e o reconhecimento facial foi inconclusivo. Mesmo assim, Marina foi mantida presa. A polícia não acreditava na fuga e o Ministério Público classificou o depoimento como uma estratégia de manipulação. Só que 2 meses depois, o caso voltou a explodir na mídia. Um corpo foi encontrado a 15 quilômetros da lagoa, em um terreno alagado. Os exames mostraram que não era Ricardo. Era um dos funcionários da empresa dele, desaparecido na mesma semana. E dentro da carteira desse funcionário, a perícia encontrou um bilhete com a caligrafia idêntica à de Ricardo. Dizia apenas: "O plano saiu do controle." O bilhete mudou tudo.
A perícia confirmou que a caligrafia era de Ricardo Valença, mas o conteúdo, curto, enigmático, abriu mais perguntas do que respostas. O plano saiu do controle. O que isso significava? Que ele realmente planejou desaparecer? Ou que alguém tomou o controle do plano no meio do caminho? A investigação nunca chegou a uma conclusão definitiva. Sem corpo, sem prova direta, o caso acabou arquivado 2 anos depois. Marina foi solta por falta de evidências. Mudou de cidade, vendeu a casa da Lagoa e nunca mais foi vista. Já Lúcia, a amante, desapareceu do mapa. Alguns dizem que ela deixou o país, outros que foi paga para se calar. E quanto a Ricardo, até hoje ninguém sabe se ele está vivo. Mas de tempos em tempos, alguém jura ter visto um homem muito parecido com ele em aeroportos da América do Sul. Um fantasma elegante, de terno e sorriso contido, como se carregasse dentro de si o segredo perfeito. Às vezes, o verdadeiro crime não está no desaparecimento de uma pessoa, mas na mentira que ela escolhe viver, porque a ilusão de uma vida perfeita pode ser tão perigosa quanto um homicídio. E quando o orgulho, o dinheiro e o silêncio se misturam, a verdade se torna a primeira vítima. Essa história foi inspirada em fatos reais, adaptada de registros e depoimentos que até hoje dividem opiniões. Se você acredita que a verdade sempre volta à tona, mesmo quando enterrada na lagoa, então esse canal é o seu lugar. Inscreva-se no Última Patrulha, deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e conte aqui nos comentários. Você acha que Ricardo ainda está vivo? Ou foi mesmo o crime perfeito?